Vamos agora falar com o deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL de Minas Gerais, que denunciou a atriz Cláudia Raia após repercutir uma declaração de que ela teria dado um vibrador para a filha no aniversário de 12 anos da criança. A fala ocorreu durante uma entrevista a uma emissora de TV de Portugal. Abre aspas. Quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse, vá se investigar, vai saber do que você gosta. Fecho aspas. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Deputado, o senhor abriu uma queixa-crime, certo? Contra aí essa fala da Cláudia Raia. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Obrigado, Geisiane. Sim, para mim é totalmente absurda essa posição da Cláudia Raia, que foi uma posição, inclusive, tomada de maneira a incentivar. Ela fala claramente que acha correto agir da maneira que agiu. 12 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, é criança, tá? Nem adolescente não é criança. Que mãe entrega um vibrador de presente para a filha de 12 anos? Isso é um absurdo. Então, rapidamente, eu sou um cara oriundo da segurança pública, eu sou policial militar, eu sei muito bem o que é a mazela da pedofilia, o quanto que as nossas crianças sofrem com isso. Esse crime terrível costuma ser praticado, infelizmente, muitas vezes dentro do próprio lar da criança, onde ela vive. Então a Cláudia Raia ela está normalizando esse tipo de conduta que, na prática, pode incentivar outros pais a entregar vibrador para a filha de 12 anos, abrindo também o horizonte de perspectiva sexual da criança para algo muito mais amplo. E pode, é claro, levar à pedofilia. Na verdade, é bem mais grave do que isso. A minha equipe jurídica já encontrou jurisprudência do STJ. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Falando que também é considerado estupro, ou seja, o crime 217A do Código Penal, qualquer forma de indução ou estimulação sexual da criança, ela pode ser considerada estupro. Eu vou repetir. Qualquer forma de estimulação sexual da criança pode levar a responder pelo crime de estupro de vulnerável. Aí algumas pessoas me falam assim, mas Caporeso, a Cláudia Raia fez isso quando a filha tinha 12 anos e agora a filha tem 22 anos. Conforme a questão processual, o prazo prescricional para esse tipo de crime, o crime praticado contra criança e adolescente só começa a contar após 18 anos de idade. E no caso desse crime específico, prescreve 20 anos. Então ela pode sim ser condenada pela prática de estupro de vulnerável contra a própria filha por causa disso, né? De entregar um vibrador para a filha. Para além disso, também tem enquadramento na conduta de corrupção de menores e também no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essa corrupção de menores, e do 232 do ECA, que é constrangimento contra criança ou adolescente. Diante da repercussão negativa, a atriz se manifestou, disse que a fala foi tirada de contexto, que o tema educação sexual sempre foi tratado de uma forma respeitosa e adequada à idade da filha. Jorge Serrão, nós estamos aqui com o deputado conversando conosco a respeito aí desse caso da atriz Cláudia Raia. E assim, é uma notícia triste, estou vendo aqui os comentários dos nossos telespectadores e realmente assim, é uma notícia extremamente triste. O que a gente está vendo é um apelo de uma senhora para continuar na mídia. Vale lembrar aí que ela está divulgando uma peça. E aí, justamente no período de divulgação dessa peça, ela solta aí essa fala extremamente chocante em relação à própria filha. E a gente vê um contexto aí de sexualização cada vez mais precoce das meninas, né, das crianças, enfim, como muito bem o deputado colocou aí, ainda é uma criança, é considerada uma criança com 12 anos. A gente vê esse cenário de sexualização e esse hedonismo, assim, exacerbado na nossa sociedade, em filmes, em vídeos, em músicas. O que o deputado fez causa extrema polêmica, porque mexe com uma atriz do sistema, aquela que sempre é protegida por todos, né? Campeã de ter recebido benefícios da Lei Rouanet. Então, esse aspecto é o que pega. Mas o deputado tocou na questão essencial. Como é que a gente pode promover hoje uma grande campanha nacional para proteger as nossas crianças, independentemente desse caso da Cláudia Raia, porque histórias como essa se repetem, como o deputado se lembrou, e a maioria das histórias são problemáticas
e geram problemas concretos. Como é que a gente pode hoje mobilizar a sociedade brasileira para impedir essa sexualização ou essa banalização da sexualização em nosso país? Olha, a gente precisa de todas as formas levar informação para a população. E a criança e adolescente, eles têm, pela sua própria natureza, uma condição de vulnerabilidade. Então, se a gente não se levanta para proteger a pureza da infância, quem se levantará? É obrigação nossa, né? Dos adultos no geral e das autoridades públicas, proteger a infância. Agora, eu acho muito importante aqui voltar no que a Geise falou, que ela disse que distorceram a fala dela. Ô, Cláudia Raia, como é que alguém distorce a seguinte frase? Quando a minha filha completou 18 anos, eu dei um vibrador para ela e mandei ela se investigar. Se investigar como? Ela tem piolho? Ela vai utilizar aquilo ali para coçar um piolho na cabeça? É isso que ela vai fazer? A gente sabe que não. É claro que não. O que falta para a senhora Cláudia Raia, pelo visto, além de vergonha na cara, é humildade para admitir que ela errou e que não tem como mudar o que foi dito. Para além disso, ela falou na entrevista também que vibrador agora é uma prescrição médica. Eu desafio nesse momento publicamente a atriz Cláudia Raia a falar para mim o nome do médico que está prescrevendo vibrador para criança de 12 anos. Certamente eu vou mover uma ação penal contra ele também. Diogo da Luz aqui conosco. Boa tarde, Diogo. Bem-vindo ao Jornal da Oeste. Nós estamos aqui com o deputado reverberando aí essa fala da Cláudia Raia em relação à própria filha, né, de 12 anos, que ela teria presenteado com um vibrador. Boa tarde, Luciane Serrano, deputado e todos que nos assistem aqui. Primeiro, vou trazer rapidamente a minha opinião. Eu, pelos meus valores, fico assim, pasmo, chocado, meio sem ter palavras para usar diante disso que eu ouvi desde a entrevista dela. Quer dizer, jamais conceberia uma coisa dessa dentro da minha casa. Esse é um ponto e acho que, para mim, é muito importante. O segundo, me vem aquela coisa. Nós somos milhões de famílias com valores diferentes, sabemos que desde os indígenas aos de origem europeia, ou seja o que for, os valores são um pouco diferentes. E eu me pergunto, será que a intervenção do Estado dentro do ambiente da casa pode ser salutar ou negativa? Essa é uma dúvida que eu tenho e me faço essa pergunta muitas vezes, porque eu não sei, por exemplo, como foi o crescimento dessa criança, como ela está hoje. Será que não tem o risco de o Estado, às vezes, querendo resolver um problema, criar outros em outros casos, deputado? Olha, Diogo, em primeiro lugar, eu sou defensor do Estado mínimo. Para mim, o Estado sempre será um mal necessário, nem mais, nem menos do que isso. Então, eu sou o primeiro a defender a independência da família na criação dos seus filhos. Sou historicamente defensor do homeschooling. Eu acredito que o homeschooling é uma ótima alternativa educacional, principalmente para os pais que estão, com total razão, desacreditados em relação ao sistema público de ensino. Depois de tantos casos, né, de doutrinação. Eu gosto muito do professor Olavo de Carvalho. Você sabe o que ele falava a respeito da educação do Brasil? Ele falava que a diferença entre a educação do Brasil e o crime organizado é que o crime é organizado. Eu sou obrigado a concordar com isso daí. Agora, algo totalmente diferente é você negligenciar a defesa sexual de uma criança. É incompatível qualquer assunto de cunho sexual. Nesses termos, eu vou entregar um vibrador para uma criança de 12 anos. Isso é um completo absurdo. E a criança, pela sua própria natureza de vulnerabilidade, não tem condições de proteger a si própria. Então, cabe sim ao poder público fazer algo nesse sentido. E digo mais, o que a Cláudia Raia fez foi uma declaração pública. A questão aqui, nesse momento, a minha principal preocupação não é fazer justiça para o que aconteceu com a filha dela, não que eu não quero ser insensível, foi algo extremamente grave, mas é impedir que essa postura adotada pela Cláudia Raia, na condição de uma artista famosa, que influencia, sim, milhões de brasileiros, seja tratado com normalidade. E mais do que isso, venha a escancarar as portas para pedófilos, para que pedófilos tenham oportunidade de se aproximar de crianças com esse pretexto de discutir
a sexualidade. Dar vibrador para criança não é discutir sexualidade. Para mim, o nome disso é pedofilia.